Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, verso 14. Nós vamos ler até o verso 19. Tiago, verso 14, capítulo 2, verso 14 até o 19. Se você não sabe onde está Tiago, começa de trás para frente na Bíblia, que tu vai chegar nele rapidinho, é um dos últimos livros da Bíblia. Carta que Tiago, irmão de Jesus, escreve. Amém? Verso 14 do capítulo 2 eu leio e diz assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesse poder deste nome que estamos aqui, Senhor, nessa celebração, mais um culto comemorando, Deus, os 40 anos dessa igreja. E nós queremos nessa noite pensar em cima deste texto que acabamos de ler, Senhor. Como ser uma igreja relevante no mundo que nós estamos vivendo. Como, Senhor, a Tua palavra pode nos orientar. Como que a Tua palavra, Senhor, pode nos balizar, nos moldar, nos inspirar a sermos uma igreja que realmente, Senhor, o Senhor se agrade desta igreja. Que essa igreja, Senhor, seja um misto de fé, de obras. Que essa igreja, Senhor, seja, pelos próximos 40 anos, uma igreja, Senhor, que não seja mera ativista social e também não seja uma igreja que se satisfaça apenas por ter celebrações religiosas. Que sejamos, Senhor, a igreja de Jesus, parecidos com Jesus, seja nas palavras, seja na conduta de vida, ou seja nas obras. Em nome de Jesus Cristo, Pai, fala conosco nessa noite. É o que nós oramos. Em nome do Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém, irmãos? Fé sem obras. Uma fé que simplesmente não presta para nada. Uma fé que não é acompanhada por obras, segundo o texto, é uma fé que ela não serve para nada nem no mundo físico e nem no mundo espiritual. É uma fé morta, e Tiago usa um termo morto. Ele diz que não adianta tu ter fé se essa fé não é acompanhada por obras. E eu penso, e como eu sempre quando estou preparando a mensagem, penso nos dias de hoje, para as pessoas que estão vivendo hoje, eu fico pensando, Senhor, se a gente tivesse um scanner espiritual, uma máquina que conseguisse passar agora daqui para lá e de lá para cá e mostrasse aqui no telão o resultado da fé dos irmãos. O que seria? Se a gente tivesse a capacidade de ter um scanner espiritual para passar daqui para lá, de lá para cá,
Se o anjo do Senhor pudesse agora ir na casa de todos os irmãos dessa igreja que fazem parte deste lugar e pudessem olhar para aqueles irmãos e escanear a vida deles, botar na prancheta e trazer, aqui está aqui pastor, e a gente colocasse ali, o que estaria num gráfico mais alto? A fé da religião, das coisas que a gente faz no culto e que faz para Deus, ou as obras que a gente tem feito a partir da fé que nós temos? E aí, quando eu penso nisso, eu sempre penso naquele dilema que existe quando a gente fala sobre igreja, que é: nós somos um organismo ou nós somos uma organização? E tem muito, eu já vi gente criticando, nós não somos uma organização. É lógico que nós somos uma organização. Mas uma organização só existe por causa do organismo. Porque uma organização é a construção do coletivo. Ele pega várias pessoas diferentes, junta o organismo, que é vida. O organismo é orgânico, é vida, é movimento, é respiração, é sangue na veia. Isso é organismo. O organismo não é inanimado. Por exemplo, essa madeira aqui, ela é morta, ela é fria, ela não tem sentimento, ela não consegue... Isso é organismo. Isso não é organismo. Organismo tem a ver com você, comigo, com as pessoas que estão aí do lado. É vida. E a organização? Ela é muitas vezes fria, ela é física. Por exemplo, para a gente organizar essas cadeiras aqui, a gente tem que botar ela uma do ladinho da outra, e elas vão ficar como a gente organizar. A questão é que a organização existe por causa do organismo. E não o contrário, o organismo não existe por causa da organização. A organização só existe por causa do organismo. Quer ver um exemplo? Essas cadeiras só são assim bonitinha, confortável, por causa de você. O nosso foco aqui não é ter cadeiras bonitas na igreja. O nosso foco aqui é que você, o organismo, venha para cá e consiga celebrar a Deus neste lugar. Mas e se não tiver as cadeiras, se não tiver o prédio, nós continuamos adorando? Então, esse dilema, eu acredito que o que Tiago está tentando esclarecer aqui, é que ele está dizendo, gente, na verdade, enquanto você ficar discutindo se é o organismo ou se é a organização, se é a fé ou se é a obra, se vocês continuar nesse embate entre vocês não chegam a lugar nenhum. Porque tanto o cara que diz que tem mais fé do que obras, quanto o cara que diz que tem mais obras do que fé, os dois estão errados. E lógico que Tiago, ele traz o texto para exaltar a fé. E a obra como uma resposta da fé. Então eu sempre gosto de dizer, e vou falar mais uma vez aqui, que nós crentes que recebemos o Senhor Jesus como Salvador, nós não fazemos obras para alcançar o céu. Nós não fazemos boas obras, nós não fazemos ação social para Deus se agradar no céu e dizer, olha como a Igreja Batista da Paz está fazendo um bom trabalho. Não, nós não fazemos isso para Deus dizer no dia do juízo e dizer, nossa, quantas obras bonitas vocês fizeram, então por isso eu vou deixar vocês entrar no céu. Não é pelas obras que nós entramos no céu. É pela fé que a gente entra no céu. É pela fé naquilo que Jesus fez por nós. Só que essa fé, quando a gente recebe a Jesus como nosso Salvador, ela nos move a uma consequência. E a consequência da nossa fé, que já é um salvo em Jesus, já é alguém que vai para o céu, são as obras. Então a consequência é diferente de outras religiões por aí. Tem outras religiões, por exemplo, que dão cesta básica, porque pode ser que na outra encarnação eles sejam pobres e precisem da cesta básica do outro. Então eles dão para que quando lá na frente tiver uma necessidade que seja a vez deles e alguém tenha, que eles recebam também.
Ou então eles dão e fazem algumas coisas, eles lavam os pés dos irmãos, porque eles querem que o Senhor deixe eles entrar, porque eles lavaram os pés dos irmãos. E Jesus, e a palavra de Deus está dizendo que não é assim, você não faz nada para ir para o céu. A única coisa que você faz para ir para o céu é dizer: eu reconheço que eu sou um pecador miserável e que se não for o sangue de Jesus, se não for o perdão de Jesus, se não for a vida de Jesus sobre a minha vida, eu estou no inferno. Eu creio no que Jesus fez por mim. Ponto, isso é fé. A consequência da minha vida agora, o que eu faço a partir disso, são as obras. E o que Tiago, se você ler o livro, o capítulo 1 e 2 inteiro, você vai ver que o Tiago está falando, criticando algumas igrejas, que eram igrejas que diziam que tinham recebido Jesus, que diziam que tinham sido impactadas pelo evangelho da salvação. Era uma igreja que andava com a camiseta de Jesus no peito, o adesivo de Jesus no carro, que escutava o louvor de Jesus no CD ou no fonezinho do ouvido. Era uma igreja que falava muito sobre Jesus, era uma igreja que era legal na adoração, era uma igreja que fazia as coisas que faziam para Deus, o metafísico, né, o espiritual, aquilo que é transcendente, eles faziam muito bem. Mas na hora da prática, no contexto para mudar a vida de quem estava precisando, essa igreja não fazia nada. Porque olha o versículo 2, o segundo versículo, versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas ou alimento de cada dia. Olha só, é uma igreja que ela é nota 10 na celebração, na adoração, na religião ela é fera. Tu pergunta para todo mundo que está no banco, faz o plano da salvação para mim, aí todo mundo faz o plano da salvação, todo mundo sabe dizer como vão para o céu, todo mundo sabe falar sobre santificação. Ó, santificação tu tem que fazer assim, tu não tem que olhar para ali, tu tem que olhar aqui, tu tem que desligar aqui a caixinha do diabo, tu tem que não jogar a bola que é a cabeça do capeta, As pessoas sabem tudo sobre santificação. Ela sabe como se manter pura, mas acontece que essa santificação, essa religião dela, não transforma o mundo na prática que eles estão vivendo. Por quê? Porque é uma fé que está aqui adorando, mas tem gente com fome dentro da igreja dos caras, os caras não estão fazendo nada. Porque Tiago está falando de comida e de roupa. Ele está dizendo, então não adianta você ser joia na celebração e ter uma fé que transcende e o céu desce, ou a igreja sobe, ou pula, ou o anjo aparece. Isso não adianta nada se não resultar na ação concreta de transformação de vida das pessoas que estão próximas de mim. Então é isso que Tiago está falando. Só fé não adianta nada. 1 João capítulo 3, versículo 16, abra sua Bíblia. Aqui é outro apóstolo, aqui é outra pessoa falando para outro tipo de igreja. E ele agora não vai falar de fé, ele vai falar de amor. Pouquinho para frente, se você vai abrir na primeira carta de João, capítulo 3, verso 16 e 17, até o 18. Quem achou diz amém aí bem alto. Quem não achou diz misericórdia. Tem um misericórdia, nós vamos ser misericórdia. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É uma pergunta. Ou seja, é uma pergunta retórica que a gente fala. Ele diz, é lógico que não tem amor nele. Ele fala de amor, mas não tem, porque não resulta numa consequência. E olha só o verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. O que Tiago está falando aqui é a mesma coisa que João falou nessa carta. Ele diz, cara, não adianta tu dizer eu te amo com a boca e meter um galho na tua esposa. Não adianta, tu não ama. Se tu ama a tua esposa, mas tu é viciado na pornografia, tu não ama a tua esposa. Tu ama a pornografia.
Se tu diz que ama e isso não resulta numa ação prática na tua vida, ele diz, ei, tome cuidado, não amemos de boca. Tiago está falando a mesma coisa, ei, cuidado, não seja um religioso que diz, eu tenho fé, eu tenho fé. Por quê? Porque só fé não adianta, só fé não muda a vida das pessoas que estão perto de nós. E é isso que a gente está pensando, o tema deste mês, a gente está falando sobre ser igreja ou estar na igreja. E o pastor Cláudio falou muito bem semana passada, falando que se nós estamos apenas na igreja, nós não conseguimos viver uma transformação e a vida real de um cristão. Nós nos preocupamos, se nós viemos para estar na igreja, nós nos preocupamos se o louvor foi bom, se está muito frio ou se está quente, se a irmã cantou afinada ou desafinada, se tinha ou não tinha uma vaga no estacionamento para eu estacionar o meu carro, onde eu sempre quero, porque aquela vaga é minha, se a minha cadeira que eu paguei está lá para eu sentar. E tem outra, pastor, eu não paguei uma só, eu paguei umas 10 aí da igreja. Então eu tenho direito a 10 cadeiras. Fiz o carnezinho, pastor, eu tenho direito, esse é o cara que está na igreja. E o cara que é na igreja, ele diz, tomara que não tenha lugar para eu sentar quando eu chegar lá domingo à noite. O cara que é igreja, que é discípulo de Jesus, ele não está preocupado apenas em vir aqui dizer, Jesus, glória a Deus, ele está preocupado em saber se esse Jesus que ele tem vai transformar a realidade da sociedade que ele está vivendo. E transformar de uma maneira prática, porque quando a gente fala de fé e quando a gente fala de amor, nos dois textos que nós lemos, os escritores estão falando sobre pessoas com necessidade. E isso é interessante a gente ver a partir desse prisma. O que tem a ver com fé? Oração, jejum, ler Bíblia, culto, escola bíblica, comunhão, louvor, visita pastoral, visita prisional. Ou seja, tudo aquilo que tem a ver com a fé. O quão bom nós somos na fé como igreja. A questão é que se a gente é capenga, inclusive na fé, porque fé, por exemplo, é assim, o cara que recebeu Jesus, ele não consegue dormir um dia sem ler a Bíblia, por exemplo. Sem orar, sem jejuar, sem fazer o tripé da disciplina espiritual. E aí ele tem crise, poxa, por que eu não faço, por que ninguém se converte através da minha vida? Cara, porque nem a fé, que é o princípio, tu não faz direito. Como é que tu vai querer agir lá na frente? A fé é importante, pastor? É fundamental, mas o Tiago está falando que se é só ela está morta e não vai levar você para lugar nenhum. Porque ele fala, pode essa fé salvar ele? Lógico que ele não está falando a fé da salvação pelas obras. Ele está falando a fé que resulta nas obras. Ele diz, cara, se o cara não consegue fazer as obras, é que ele não tem fé. Se ele não vive na prática aliviando a dor do irmão que está do lado, ele não tem fé simples. Ah, mas ele fala de Jesus, não tem fé, é morta. Ah, pastor, mas ele é um excelente religioso, morto. Mas ele fala em nome de Jesus, morto. É só você ler Mateus capítulo 6 e 7, Jesus vai falar sobre oração, e no capítulo 7 ele vai falar sobre o resultado da oração, e ele vai falar para aqueles que estão ouvindo ele, isso é o sermão da montanha, ele diz, cuidado. Tem gente aí que é especialista na fé, são os profissionais da fé. Sabe o que os profissionais da fé? Eles expulsam demônio, eles pregam, eles fazem pirueta, eles fazem de tudo no reino espiritual. Mas são lobos. São pessoas que não estão ligadas à videira. Ô pastor, mas se tu visse o que o homem faz... Querido, olha o verso 19 na sua Bíblia. Do capítulo 2 que nós estamos lendo. Você crê que existe um só Deus? Quem crê que existe um só Deus aqui, irmãos? Amém? Muito bem, até os demônios creem. Se você crê que existe um só Deus, você não está diferenciando em nada dos demônios. Sabe a única coisa que os demônios não conseguem fazer? Mostrar na prática
Porque eles não conseguem fazer boas obras. Demônio não consegue fazer boa obra. O resultado é que tu olha para a vida de um endemoniado e ele não tem nada, ele não tem vida. Não diferencia ninguém que está à sua volta. Mas eu acredito em Deus, querido. Mas eu acredito que se fosse Tiago falando para nós hoje, ele diria assim: mas eu tenho o adesivo de Jesus no carro. E inclusive, quando eu comprei o carro, até chamei o pastor lá para orar, o meu carro é um ungidão do Senhor. Uma fé morta. Então só fé não adianta, assim como só obra também não adianta. Obra, eu fico pensando muitas vezes, a gente fala em obra, é aquilo que a gente estava fazendo lá em Santa Cecília, construir parede, botar concreto no chão, fazer andaime, desmontar andaime, puxar linha. Isso é obra associada à construção civil. O texto aqui não está falando de construção civil. A obra aqui é a ação da igreja na vida daqueles que têm necessidade. E a necessidade deste texto aqui é comida e roupa. E a necessidade desse texto aqui pode ser que tinha gente que estava lá perto dos crentes, e os crentes indo para casa de carro no ar-condicionado quente, com uma blusinha quentinha, e estavam passando perto de gente que não tinha roupa e estava com frio. E aí o crente diz: ai, misericórdia, vamos orar para Deus mandar uma coberta para ele. Ai, misericórdia, o que a gente pode fazer? Vamos levantar uma oferta no culto para comprar um cobertor para ele. Vamos fazer eventos para... Não, isso é a prática de vida da pessoa. Ela não cria oportunidades para exercer sua fé, ela simplesmente vive. Ela não tem como ver alguém passando necessidade e não fazer nada. Só obra não adianta. Dar cesta básica, ajudar o pobre, ajuda humanitária. Irmãos, tem igrejas que são exímios, são cunhos religiosos que são muito melhores com ação social do que nós. A gente nunca vai conseguir chegar perto deles, nunca. Então não adianta a gente montar o ministério da cesta básica, não adianta a gente montar isso, não adianta. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Verso 1 ao verso 3, Evangelho de Mateus. Amém, irmãos? Acharam Mateus 6? Tenham cuidado, olha Jesus que está falando aqui, irmãos, agora. Tenham cuidado. Que cuidado, pastor? De não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Pastor, estava passando lá no centro, vi um mendigo sem roupa, tive que parar o carro. Ai, meu coração doeu tanto. Aí, o que tu fez? Tirou ele da rua, deu banho, ou tu só jogou um cobertor em cima dele? Ai, não, pastor, mas eu já fiz a minha parte, porque, a prefeitura que se vire com eles. Pastor, tu viu o que a enchente fez lá no Serra Alta, pastor? Ai, misericórdia, pastor, vamos orar, pastor. Não, querido, não adianta orar, tem que sair daqui, pegar o carro e ir lá, dar roupa, dar comida, dar banho nessa galera. Dar uma casa para eles. Fazer alguma coisa. E ele diz, olha, cuidado para que vocês façam isso apenas para ser uma igreja reconhecida que faz boa obra. Para botar no PowerPoint, para botar no site da igreja e para todo mundo ver e dizer, nossa, como a Igreja Batista da Paz é uma igreja que cuida bem dos doentes, né? Não, Jesus, tomem cuidado, olha só o capítulo 6, verso 1, tomem cuidado na prática das suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, olha o verso 2, quando você der esmola, qual é a campanha do governo? Dá esmola ou não dá esmola? Quem dá esmola não dá? Ninguém assiste a Globo, que bom. Quem dá esmola não dá futuro. Tem que mandar o pessoal ler Mateus 6. Você dá esmola. Isso aqui é Jesus que está falando. Quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas,
Em outras palavras, se Jesus estivesse falando hoje, ele diz assim: quando tu der esmola, pelo amor de Deus, não tira uma selfie com o mendigo. O foco é tirar a fome daquele cidadão, não é tu aparecer no Instagram. Olha, eu aqui estou dando comida para ele. Quando você fizer isso, não tira uma selfie com ele. Como fazem quem? Os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu quero o aplauso, eu quero ser o irmão que mais dou. Aí o cara vem com um carrinho de mão de dinheiro e entra lá e derruba aqui, ó pastor, não dá nem para entrar no buraquinho. Aí vem uma senhorinha, a irmã Maria com aquela bengalinha e põe 3 moedinhas. Aí sabe o que acontece? Jesus estava sentado ali e ele chamou assim: pastor Léo, quem tu acha que deu mais aí? Aí eu disse: ô Jesus, o cara veio com o carrinho de mão. O cara deu de balde. Aí Jesus me chama para perto e diz assim: não, cara, foi a senhorinha. Foi a irmã Maria que deu mais. Porque no reino de Deus as coisas são diferentes do reino da terra. No reino da terra o cara olha, passa assim e diz: nossa, que carrão. Jesus chama ele e diz assim: ó, tá vendo aquele ali que está de pé descalço? Aquele ali sabe muito mais de Deus com o cara que anda no carrão. No reino da terra a gente olha assim, o cara num palácio. Que casa, 38 quartos e 55 banheiros. Uau! Para tu entrar na casa tu tem que pedir, né? São tudo sensores, igual no filme, né? Minority Report, é tudo tecnológico. Aí Jesus olha assim: tu acha que Deus está lá? Ele te chama assim e te bota perto da velhinha que deu 3 moedinhas. E diz: ela deu, sabe por quê? Porque ela não está preocupada com valor. Ela está preocupada com a vida dela diante de Deus. Ah, pastor, mas Deus não aceita o de carrinho de mão? Aceita, querido, é uma bênção. Não vai fazer diferença nenhuma se tu der, e se tu não der, também não vai fazer diferença. Porque a palavra de Deus diz que ele tira do ímpio para abençoar o justo. E tem aquela historinha da senhorinha que ligou para a rádio, vocês já ouviram? Queria pedir uma cesta básica, daí tinha um cara de uma outra religião não cristã, e diz assim: vai lá e faz a melhor compra e manda entregar na casa dessa senhora aí. Aí o cara chegou lá e quando ela perguntar, tu diz assim: foi o diabo que mandou. Aí o cara foi lá, bateu na porta, ela abriu a porta: pode mandar, e foi descendo. Aquela cesta básica, iogurte, cereais, danoninho, a velhinha nem comia aquilo, mas começou a chegar. Miojo, verdura, legume, Coca-Cola, e coisa boa foi entrando. E a velhinha não falou nada. E aquele cara inquieto, no final de tudo, disse: a senhora não vai perguntar quem mandou? Ela disse assim: meu querido, fica tranquilo, quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. Então eu não quero saber quem deu, importa que está aqui. Jesus está falando, olha aí, olha o verso 2 na sua Bíblia. Mateus capítulo 6, verso 2. Quando você der esmola, não anuncie isso com trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Quando uma igreja é apenas uma ativista social, isso não é fruto da fé. O objetivo é a honra pelos outros. O cara quer o tapinha nas costas. O cara quer mostrar: tá vendo como eu estou dando? E Jesus continua o verso 3. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Ou seja, que você se esqueça da esmola, do quanto foi, mas você lembre da pessoa que está recebendo. Então, esse dilema de Tiago aqui, entre fé e entre obra, ele está dizendo: cara, não é uma igreja que tem fé que é a melhor. Não é uma igreja que tem obra que é a melhor. É uma igreja quando as obras são resultado da fé no dia a dia.
É o resultado, querido. O que é uma fé com obras? É quando a prática do capítulo 4, aí em Tiago mesmo, olha só o capítulo 4, verso 17. O que está escrito aí, querido, na sua Bíblia? Tiago, capítulo 4, verso 17. Pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe que tem que ter fé, que é o resultado das obras, e não faz, está cometendo pecado. Então, ser igreja é um misto de fé e obras que resulta na transformação do outro. A fé verdadeira não é aquela fé que te mostra dentro da igreja aquele mais espiritual. A fé verdadeira é quando resulta nas obras que alivia a dor do outro. Então, para você ver se você é uma pessoa de fé, de fato, não é o quanto você crê que vai para o céu. Não é o quanto você crê que Deus existe. Para você fazer um scanner da sua vida para ver se você tem fé mesmo, leia Tiago e pergunte: qual é o resultado da minha fé? O que isso tem mudado nas pessoas que têm necessidade perto de mim? O que eu tenho feito, e aí eu penso isso para a nossa igreja, querido. Nós hoje somos especialistas na fé. E é isso que eu oro todos os dias, dizendo: Deus, eu não quero ser um pastor que seja especialista em entreter crente, em fazer bons cultos para os crentes virem de braço cruzado e dizer: poxa, que mensagem legal, pastor. Que bacana, hein, pastor, essa mensagem hoje, poxa, nota 10, vai ter 500 visualizações no YouTube. Não! Eu quero uma igreja, eu quero ser e viver com os irmãos uma igreja que não seja apenas especialista na fé e tampouco ativista social. Eu quero ver uma igreja que transforme a realidade que ela está vivendo na prática. Eu quero que essa fé que eu tenho em Jesus Cristo resulte na comida para quem não tem, no cobertor para quem não tem, na casa para quem não tem, no carro para quem não tem, na saúde para quem não tem. Eu quero ser uma igreja que de fato impacte a sociedade que eu estou vivendo. E deixa eu te falar uma coisa, querido, não são os cultões que têm impactado a sociedade. As igrejas que têm transformado a sociedade são igrejas que saem do culto no domingo, já pensando o que elas vão fazer na segunda, para extinguir da sua cidade, por exemplo, a injustiça. Essa é uma igreja, e eu pergunto para os irmãos, hoje nós temos patrimônios? Temos. Não só 1, 2, 3, 4. Só nesse campo aqui onde nós estamos, são 6 terrenos. E sabe o que dói o meu coração? E eu choro muitas vezes de manhã orando neste lugar, porque eu chego aqui na terça, na quarta, porque segunda eu folgo. Mas eu chego na terça, na quarta, na quinta e na sexta, e eu vejo uma secretaria aberta para atender crente. Eu vejo um monte de salas paradas, fedendo a naftalina. Eu vejo os banheiros que são limpos na segunda-feira, limpos de segunda até sexta. Eu vejo um monte de pedra sobre pedra que serve para massagear o ego dos crentes e dizer: tu viu como a minha igreja é bonita? Nós temos uma chácara de 43 mil metros quadrados. Serve, sabe para quê, querido? Para criar mato, e a gente tem que estar cortando o mato dela. Porque a chácara de 43 mil metros quadrados que nós temos não está diferenciando em nada a vida do povo são-bentense. Os 1.600 e sei quantos metros quadrados que nós temos construído aqui não tem feito diferença nenhuma na prática de segunda a sexta na vida do povo são-bentense. Só serve para entreter crente no domingo à noite e no sábado à noite. Só serve para isso.
Só serve para a gente gastar dinheiro com a pintura, gastar dinheiro com a cadeira que está rigindo, gastar dinheiro com o vidro que quebra. Só serve para isso, não muda a vida de ninguém. Enquanto isso, tem dentro da nossa sociedade criança que não tem aula. Tem adultos que não têm oportunidade de estudar. Tem gente que não tem dinheiro para cobrar consulta, porque nós moramos numa cidade onde o SUS é sucateado. E as pessoas vão e entram e saem do hospital e muitas vezes não é resolvido o seu problema. E nós temos médicos aqui, graças a Deus que os dois estão no culto hoje, que têm dado a sua vida pelo povo de Rio Negrinho e de São Bento do Sul. Tem feito aquilo que muitas vezes os recursos não são capazes, mas eles têm feito de alguma maneira que as suas mãos sejam usadas para aliviar a dor daquela pessoa que tem o diagnóstico de um câncer, e que tem que ficar 1 ano, 2, 3 anos numa fila até morrer, para depois entrar para a estatística, mais um morreu, esperando na fila do SUS. Porque se você quiser um bom médico, você tem que pagar, e pagar caro em São Bento do Sul. E paga caro. Se tu quiser fazer algum exame mais bem elaborado, tu paga caro em São Bento do Sul. Só que, querido, São Bento do Sul não é cidade de magnata. Ela é rica economicamente, mas você já deu uma volta nos bairros perto da igreja e viu a situação das pessoas que vivem aqui em volta? E isso que me compunge a falar nessa noite, o que é estar na igreja e ser uma igreja. Quem está na igreja, ele não muda nada na sua sociedade, mas aquele que é a igreja, ele fica inquieto, e ele fica perguntando todos os dias quando dorme, ele diz: Senhor, por que o Senhor nos deu 43 mil metros quadrados de terra em Campo Alegre? Por que o Senhor nos deu 1.100 e poucos metros construído no Cruzeiro? Por que o Senhor nos deu uma igreja em Campo Alegre, uma igreja em Santa Cecília? Para quê, Senhor? Para os crentes dizer que tem um culto bacana, uma igreja legal e um banco confortável? Não, isso não é a fé do Evangelho. A fé do Evangelho é onde uma igreja se celebra para ouvir a palavra de Deus, mas ela transforma a realidade da sua sociedade. Ela usa os seus recursos financeiros não para pagar altos salários para pastores. E isso é o que me indigna muitas vezes na nossa igreja, porque a gente tem que ficar mendigando para o crente ser fiel no dízimo. E a igreja de Jesus Cristo, e isso eu creio, os irmãos são provas disso que eu vou falar. Eu nunca fico falando de dinheiro desse púlpito, porque eu acredito que o Senhor da obra sustenta, mas o Senhor da obra sustenta através da minha e da sua vida. Essa igreja aqui já teve momentos de ter que fazer campanha com os irmãos que têm mais grana para pagar salário de pastor. Uma igreja que tem que fazer campanha para pagar salário de pastor é uma igreja que se desviou faz tempo do Evangelho da verdade. Porque não pode faltar na casa do Senhor. Porque não somos especialistas da fé. Nós somos chamados um povo que tem Jesus Cristo para transformar a realidade da cidade que nós vivemos. E é isso que o Tiago, e eu acredito, querido, que Tiago seria muito mais enfático do que eu se ele estivesse aqui falando nessa noite. E ele diz, nesse livro, se você ler a sua Bíblia, ele vai falar para os ricos e dizer: ei, cuidado, porque se você tem grana, e rico aqui não é só o cara que tem uma poupança de 1 milhão no banco. Rico é aquele que consegue comer uma margarina com pão dentro de casa. A questão, querido, é que igreja nós estamos sendo. E o que nós vamos fazer para os próximos 40 anos dessa igreja? Não sei, queridos. Nós vamos pensar, orar, jejuar e clamar do céu para que o Senhor desperte o seu povo. Levante vidas para transformar São Bento do Sul. Por exemplo, o texto falou: quem sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisso comete pecado. Será que a gente precisa melhorar na fé ou a gente precisa melhorar nas obras? Eu não sei. Responda você para você mesmo. Será que nós podemos fazer alguma coisa, por exemplo, com os dependentes químicos que tem na nossa sociedade? Querido, tu acha que tem gente que usa droga em São Bento do Sul ou não? Tu acha que tem gente que é viciada em álcool em São Bento do Sul ou não? Ok,
a pergunta que eu faço, o que a Igreja Batista da Paz tem feito com essa informação? A gente está orando, pastor. Querido, orar não vai resolver. Porque se você pode ficar os próximos 40 anos orando, não vai resolver. É a segunda, se eu não me engano, por estatística, cidade no mundo de consumo de cerveja. Ok, nós temos essa estatística, o que nós vamos fazer como igreja? Vamos reunir lá no templo bonitão que a gente tem e vamos dizer, Senhor, vai lá e age naqueles alcoólatras miseráveis, que eles se engasguem com a cerveja. E o outro problema social que nós temos na cidade, sabe qual é? Por conta do uso de álcool, muitos pais, padrastos e tios têm abusado de crianças na nossa cidade. E não é uma ou duas histórias, eu estou aqui 2 anos e meio, são centenas de casos que me chegam nos ouvidos. De criança sendo abusada por pai, por padrasto, por tio bêbado dentro de casa. Ok, pastor, nós temos essa informação e nós vamos fazer o que com isso? Orar para Deus resolver ou vamos bolar algum plano para diminuir o alcoolismo na nossa cidade? Eu não sei o que a gente tem que fazer. Mas isso é trabalho do governo, querido. Deus deixou uma igreja na terra para ser sal e luz do mundo. E ser sal e luz do mundo é de encontro com uma sociedade que é caótica, que não tem resposta. Se tu sentar na prefeitura e dizer, o que vocês fizeram com o pessoal lá que se sofreu incêndio? Não tem o que fazer. Eu saí daqui, fui lá e sentei com o vereador no gabinete dele. Ele veio aqui, sentou comigo aqui. Eu perguntei, cara, o que a Câmara dos Deputados e a prefeitura fez por esses caras? Pois é, pastor, o que tu acha que a gente tinha que fazer? Cara, eu não sei. A prefeitura tem que dar casa? Não, a prefeitura não tem que dar casa. Eu não sei, mas eu sei que Deus tem uma igreja. E uma igreja capacitada por pessoas que são capacitadas. Querido, eu não tenho administração, eu não sei o que é administrar uma empresa, mas você de repente sabe. Eu não sei como criar uma ONG ou alguma coisa, mas você de repente sabe. Eu não sei, eu só sei que eu tenho angústias dentro de mim como pastor dessa igreja, de ser apenas uma igreja que está se tornando especialista na fé, mas ela não está mudando a realidade da cidade que ele está vivendo. Quer ver um outro drama da nossa sociedade? Tem uma BR que corta a nossa cidade, e todo final de semana tem acidentes trágicos, consequência do consumo de droga e do álcool. E o que nós temos feito com a igreja com essa informação? Não, vamos orar, pastor, para o Senhor acampar os seus anjos ao redor do que os temem. Sabe quando é que a gente vai querer fazer alguma coisa, irmãos? Pelos caras que estão bebendo e matando as pessoas aqui na nossa cidade? Quando algum parente seu morrer e doer na sua carne, você vai chegar aqui na igreja e dizer, pastor, o que a gente pode fazer? O que nós temos feito como igreja na questão de cultura e arte da nossa sociedade? Sabe por que a igreja não faz nada? Porque a gente está acostumado a dizer assim, tem gente que enche o peito e diz assim, meu filho estuda no Global. Querido, Deus te abençoe, glória a Deus que o teu filho tem condição de estudar no Global. O meu estuda no Frebel. Eu demorei para conseguir falar Frebel. Mas meu estuda no Frebel. Eu não estou dizendo que... Cara, se tu tem condição, bota teu filho lá. O meu eu pago a faculdade, pago o apartamento. Querido, Deus te abençoe, glória a Deus que tu tem essa condição. Mas e aí? E o resto? E o filho do outro que não tem condição de ir para o Global e para o Frebel, o que a gente tem feito? Que ele se dane lá na Adélia Lux. Que se vire. Que ele se dane lá naquela escolinha qualquer lá. Tem gente dessa igreja, irmãos, que mora em bairro, que não tem condição de pagar uma tupique para os filhos virem para a escola. Sabe o que acontece com os filhos? Não vão para a aula. Ok, pastor, e o que a gente tem feito como igreja? Vamos orar. Vamos orar para Deus iluminar o moço da tupique e dar uma tupique de graça para ele. Não existe isso, queridos. Eu louvo a Deus que os meus filhos estudam no São Bento, é uma escola excelente na educação. Com princípios. Mas sabe qual é uma outra realidade da nossa cidade? Dentro da escola, onde os meus filhos estudam, e as meninas que têm a mesma idade da minha filha, dentro da sala de aula dela, apenas ela e outra amiga não são mais, que são virgem. O resto, todas as outras meninas com 12, 13, 14 anos não são mais virgens.
E aí, igreja, você acha normal uma menina perder a virgindade com 13 anos? 14? O que os irmãos acham? É certo ou errado? É um dado que eu estou trazendo para os irmãos, latente na nossa sociedade. Meninos de 12, 13 anos, traficando dentro das escolas. Droga, maconha, cachaça. E aí a igreja tem feito o que por isso? Vamos orar, pastor, para que o Senhor... Querido, nós somos uma igreja para dar resposta para a nossa sociedade, não apenas para vir no cultão aqui e sair assim, nossa, que o culto foi maravilhoso hoje, né, pastor? Que palavrão hoje, né, pastor? Que bênção o louvor, né? Tu viu aquele gordinho cantando? Nossa! A questão, querido, quer ver um outro dado? Segura, esse é o último para a gente encerrar. O governador já esteve aqui, e qual foi o que o governador veio fazer em São Bento do Sul? Vai vir um presídio para a nossa região. Ui, pastor, Deus o livre, um presídio aqui, vai ter bandido. E aí, irmãos, o que nós vamos fazer como igreja quando vir um presídio aqui para São Bento do Sul? Deus o livre, pastor, se for perto da minha casa, já vou comprar outro lugar. Vai vir um presídio para São Bento do Sul, irmãos, queira você ou não. E aí, o que nós vamos fazer como igreja para esses caras? Você sabe quantos centros de reabilitação de dependente químico tem na nossa região de cunho evangélico com princípio da eternidade? Você sabe desse dado, não? Que eu conheço um que não é tão assim evangélico, mas que já tem feito um bom trabalho. E o resto? Agora, você sabe quantas igrejas tem em São Bento do Sul? Só dessa igreja aqui, ó, já tem umas 4, 5 aí na cidade. E aí, isso tem diminuído o consumo de droga? Não, tem aumentado. Algum problema tem. Se tem a igreja de Jesus que tem fé e obras numa cidade, não pode aumentar isso. E se isso está aumentando, a gente tem que orar e pedir perdão para Deus e dizer, vamos sentar e vamos ver o que a gente pode fazer na prática para resolver esse problema. Porque esse negócio de dizer Jesus, 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 isso aí chega uma hora, querido, que você não vai querer dizer mais Jesus, Jesus, Jesus dentro dessa igreja. Vai encher a tua paciência, você vai querer para outra igreja, que diz Jesus, Jesus, Jesus 3 vezes, aqui fala só 2. Você vai querer ir para a igreja que não tem luz, aqui tem luz. Tu vai querer ir para a igreja que pisca, que não pisca. E esse é o crente que vai chegar no céu e dizer, Senhor, conheci umas 4 denominações lá, mas a melhor era X. Ele vai dizer assim, cara, sai daqui que eu não quero saber da tua história de igreja. Eu quero saber aqueles que leram o evangelho e viram que quando Jesus voltar, ele vai botar um bode de um lado, ovelha do outro, e vai dizer, entrem benditos do meu Pai. Eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro, vocês me acolheram. Eu precisei de morada e vocês me deram a morada, entrem bendito no meu Pai. E aí os outros vão dizer, Senhor, mas por que a gente não vai entrar? Porque vocês queriam só ir para o culto, vocês só queriam a fé, a fé, a fé, a fé que move montanha. E eu tenho certeza que se você é crente há muito tempo, você já fez essa oração. Ah, Senhor, eu tenho fé para mudar aquele monte, para aquele lugar. Então vai, Senhor, e tu olhar para o monte está lá ainda. Eu com 15, 16 anos fiz essa oração. Tinha um monte no Campeche que os maconheiros subiam para fumar maconha. Uns amigos meus que eram antigamente. Aí eu dizia, Senhor, joga esse monte no mar, para neles os maconheiros não subir mais ali. E eu olhei para o monte, ele estava ali, Senhor, mas o Senhor disse que se eu orar com fé, eu acredito. Eu olhava e estava lá o monte de novo. Querido, isso é uma fé infantilizada, que não resulta na transformação das pessoas que estão ao seu redor. Pastor, quais são os próximos 40 anos dessa igreja? Uma igreja que é 100% na adoração e na celebração, mas uma igreja que é 100% na transformação da cidade onde ela vive. Esse é o meu sonho para essa igreja. E querido, você é convidado para entrar nessa onda. Se você não quiser, tem um monte de outra igreja por aí. Se você quer cultão, tem um monte de outra igreja por aí. Aqui não é o melhor. Nós não conseguimos ser melhor que certas igrejas.
Se você quer louvorzão, querido, a porta está aberta, fique à vontade. Mas se você quiser ficar numa igreja que quer transformar São Bento do Sul pelo poder do Evangelho, você é bem-vindo. Você é bem-vindo a essa casa. Nós estamos aqui para transformar São Bento do Sul. Isso é o que nós estamos sonhando. E transformar na prática. Irmãos, a gente pode sair daqui agora, ir lá para o centro de São Bento, pegar um violão e começar a cantar. Sabe quem que vai parar para ouvir nós cantando? Só os crentes das outras igrejas. Eu desafio você agora, sai daqui. Bom, vai ter o pastel ali no final, mas sai daqui e vai para os lanches da cidade. 99% de pessoas que estão comendo nas lancherias essa hora, domingo à noite, é crente. Porque o jovem que vai para a balada, querido, ele já está com ressaca em casa essa hora. Se recuperando para ir trabalhar amanhã. E a igreja está aí comendo domingo à noite na cidade. Então, não adianta ir lá tocar violão no centro. Tocar violão no centro não vai matar a fome de ninguém, não vai matar o frio de ninguém, não vai dar casa para quem não tem, não vai restabelecer a saúde de quem está precisando de um médico. Tocar violão não resolve essas coisas. Tocar violão infla o ego do crente. Uau, que cultaço hoje. Ai, sair daqui transformado. O cara chega no trabalho, o primeiro não que o chefe diz, ele diz, olha o capeta se levantando. Uma igreja triunfante, querido, é uma igreja que tem fé e obra como resultado da fé e que avança na cidade que ele está, diminuindo o campo de sofrimento daqueles que são menos favoráveis. É isso que Tiago está falando. Não adianta tu dizer que tem fé se não tem obras. Vamos ficar em pé? Vamos orar.